Olá pessoal, vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre quais são os sintomas da ansiedade. O que acontece com a gente quando nós entramos nesse estágio de crise de ansiedade, tá? Então, quando o nosso cérebro identifica uma ameaça, através de uma memória ou através de algum sentido que aconteceu com a gente, ele vai ativar um gatilho, o gatilho da ansiedade. E através desse gatilho, ele vai estar ativando várias áreas, mas em especial ele ativa a amígdala cerebral, tá? E isso é de forma inconsciente, ou seja, a gente não consegue perceber que isso está acontecendo. E com esse aumento, com essa ativação, nós temos o aumento da adrenalina e o aumento do cortisol, através da estimulação das glândulas suprarrenais, tá bom? E isso acontece com o quê? Quando você teve algum problema, passa por algum medo, alguma situação de trauma, né? Uma bronca de alguém, uma prova, você ativa então o seu estágio de crise de ansiedade. E essa ativação, o seu corpo, ela entende como uma resposta de luta ou de fuga. Ou seja, quando tem uma crise de ansiedade, nada mais é o seu corpo entrando em resposta de luta ou de fuga. E o que acontece então com o nosso corpo? O nosso cérebro, ele faz com que a adrenalina, que ela é aumentada, ela faz com que nós voltemos a nossa atenção para o perigo e para as sensações físicas. Então a gente tem aqui a sensação de perigo muito mais intensificada do que a gente não tivesse nessa situação. O nosso pulmão, ele vai aumentar a frequência respiratória. E aí você vai ter aquela sensação de falta de ar, ou seja, aquele sintoma de formigamento, uma sensação que vai desmaiar, a desrealização ou a despersonalização é quando você sente que você não está ali no seu corpo, você sente que seu corpo está saindo de você. Então, isso é por conta do aumento da frequência respiratória. O nosso músculo, quando ele está entrando em estágio de fuga, ele vai fazer com que a gente mande mais sangue para ele. Ou seja, ele vai tirar sangue das partes periféricas ali, né, do corpo em si, e vai mandar para a musculatura. Então, aquela musculatura sua, ela vai entrar numa tensão muscular. E essa tensão, muitas vezes, é tão grande que a gente começa, então, a ter um corpo tremo. O corpo, ele fica frio também, porque ele tirou essa circulação dessas partes e mandou diretamente para o músculo. Então, você vai ter um corpo pálido e um corpo frio por conta dessa irrigação para a musculatura. Com isso também, a gente tem um aumento da temperatura. Ou seja, consequentemente, a gente aumenta o suor. Então, a pessoa começa a transpirar mais. E a saliva diminui. E a gente começa, então, a ter a sensação da boca seca, a sensação da garganta ruim. Quando a gente sente que a garganta está meio ruim, é porque a nossa saliva está diminuindo. E agora você imagina, a gente tem a questão do pulmão que ele acaba aumentando a frequência respiratória, dá a sensação de falta de ar, o nosso coração aumenta o batimento por minuto, ou seja, sensação de palpitação, sente que o coração estiver saindo pela boca e aumenta a nossa artéria, né? A frequência arterial lá. Então, o que acontece? É daí que vem aquela sensação de morte. Então, quando a gente não vai morrer, a gente está passando por essa sensação porque o nosso corpo está entendendo que você está em fuga e ele começa então a produzir essas várias sensações no corpo. O intestino, para ele fugir, ele não tem como estar solto. Então, o que ele faz no primeiro momento? Ele vai fazer uma constipação, ele prende. E depois, ele vai soltar. Então, no primeiro momento, para a fuga ali, ele vai estar constipado e depois ele solta. Com isso, nós temos também o estômago, ele diminui o funcionamento. Então, a gente começa a sentir dor no estômago, começa a sentir náuseas, queimação. E todos esses sintomas que nós sentimos, ele é uma sensação fisiológica. De certa forma, essa sensação de morte, essa sensação que você vai desmaiar, ela não necessariamente não vai acontecer. Então, são sensações que nós temos, o nosso corpo produz isso para que a gente consiga sair dessa fuga, para que a gente consiga se defender. Então, assim, quando acontecer isso, o que é o mais interessante? É identificar e não resistir a esses sintomas, porque quanto mais nós lutamos, mais nós vamos ter a nossa sensação de ansiedade, maior vai ser a nossa ansiedade. Então, quanto mais eu luto ali contra esses sintomas, mais vai aumentar a minha ansiedade, tá? Então, essa resposta
que nós damos para o nosso corpo, ela é limitada. A ansiedade com o pânico, com o estado de pânico, ela atinge o seu pico quando ela entra lá para os 10 minutos. E essa sensação, ela vai passar. Por isso que a gente tem que colocar a pessoa, acalmar ela, deixar ela num ambiente, né, aberto, longe do gatilho que é disparado para ela. Não sei qual é o gatilho que te dispara essa questão da ansiedade. Vamos dizer na questão da síndrome do pânico ali, aquele grande quantidade de pessoas aglomerada vai e ativa esse gatilho. Então você tira essa pessoa desse ambiente, leva para um local mais reservado, faz com que ela diminua a respiração, vai acalmando, vai puxando o ar, soltando, né? Porque ela vai estar lutando contra todos esses sintomas. Então, a sensação que a pessoa vai ter é de morte, que ela vai morrer, que está faltando ar, que ela vai desmaiar. Então, quanto mais ela luta isso, quanto menos ela identifica esses sintomas, mais ansiosa ela vai ficando. E essa sensação, apesar do pico chegar a 10 minutos, ela pode durar até 30 minutos, tá? Não necessariamente vai passar em 30 ou vai sempre durar 30, mas ela fica no máximo, assim, vamos dizer, a 30 minutos, tá? E tudo isso é por conta de uma resposta do nosso corpo de luta ou fuga. Então, a crise do pânico também é isso. Então, o cérebro nosso, ele vai estar sempre voltado para o perigo. E a gente vai acabar gastando muita energia. Por isso é muito, muito importante identificar quais são os sintomas da ansiedade, quais são os seus gatilhos e o que tem te provocado. Tá, ok? Esses são os sintomas da ansiedade, o que acontece com o nosso organismo de forma fisiológica, e eu deixo aqui para vocês identificarem quando forem acontecer, mas antes de tudo, identifique quais são os gatilhos que te ativam para uma crise de ansiedade. E isso acontece, essa identificação ela acontece quando você tem o autoconhecimento. Por isso que a gente está sempre ressaltando a importância daqueles 4 passos dentro da nossa vida, ou seja, os 360 graus, uma volta em você.